Pessoal, retomando a nossa reflexão diária. Então, ontem, sobre as tendências pedagógicas, vimos a liberal, a tradicional, a escola nova e a tecnicista. Vimos a progressivista e a não diretiva. Hoje, veremos o que? A progressista. Uma observação que eu coloco, sempre trabalhando com a escrita, que eu acho que é importante escrevermos, porque como que o ser humano aprende melhor e fixa melhor um determinado conteúdo? É escrevendo, não é lendo, não é digitando. Por exemplo, se eu pegar o notebook, fizesse isso aqui no notebook e digitasse progressista, vai para quê? Para o HD. Então, como eu escrevi manual, não vai para o HD, vai para o meu cérebro. Então, aí, dos dois grupos das tendências pedagógicas, temos o liberal e o progressista, ok? E aí, relembrando, no liberal tradicional, escola nova progressivista ou progressiva e não diretiva e tecnicista. Hoje, progressistas. Aí a gente teve agora até na campanha política o Fernando Haddad se declarando: eu sou um progressista e eu adoto os autores progressistas. Até independente de política, não é o caso aqui, que seria o seguinte, vamos dizer assim, sem querer entrar muito nesse mérito, o Bolsonaro ficaria nesse grupo. Ele entende que isso aqui seria o modelo ideal de educação. E já vamos dizer, o Fernando Haddad entraria aqui. Não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado, mas só para ajudar a fixar bem o conteúdo. Então aí, o primeiro desdobramento é a tendência libertadora, ou a concepção pedagógica libertadora. Paulo Freire, ele trazia a ideia de que o professor, o educador, quem está em sala de aula, deve libertar o educando, que a educação deve favorecer esse processo. Então, por exemplo, a professora fala, Eva viu a uva. Se fosse aqui, vamos dizer, na liberal tradicional, Eva viu a uva. A professora ensinaria a escrever Eva viu a uva e pronto, e acabou. Né? Uma análise morfológica e sintática da frase e fica por aí. Já que nos progressistas, a libertadora de Paulo Freire ensinaria o quê? Eva viu a uva, talvez ele nem se preocuparia tanto, né? Claro que isso é importante com a escrita, com a grafia, com a análise sintática, mas ele vai também para o lado de assim, olha, Eva viu a uva, porém Eva não comeu a uva porque a uva é cara e a uva é só para quem tem dinheiro, para quem tem grana. Então você, na condição sua, não tem condições de comprar e comer essa fruta. Ela é uma fruta nobre, muito cara. Você vai ter que comprar uma fruta mais barata, tipo a laranja. Diga-se de passagem, eu vi essa semana um comercial de uma rede de supermercado, laranja a 99 centavos o quilo. Então, quer dizer, se você pegar aí R$3, você compra aí, vamos dizer aí, umas 50 laranjas. Põe isso na casa de uma família aí de 5 pessoas. Vocês vão ter laranja para comer a semana inteira. Agora pega R$3 e vai comprar uva. Você não vai conseguir. Então a ideia de Paulo Freire, a gente aqui não vai entrar muito no mérito. Diga-se de passagem, Paulo Freire é o autor mais cobrado de todos esses que estamos vendo aqui. Então, por exemplo, tem um livro dele que chama Cartas a Guiné-Bissau, Relatos de uma Experiência em Processo. Esse é um dos primeiros que ele escreveu no exílio. Depois ele escreveu um livro que é o Professora Cíntia Não, que traz aquela ideia de que a professora ou o professor, quem está na sala de aula, está ali para ser professor. Então se fala tia de uma forma carinhosa, até principalmente na educação infantil, no ensino fundamental primeira fase. Porém, Paulo Freire recomenda que
o correto seria já ir orientando as crianças a chamar de professor. Por quê? Fica confuso, né? Ah, a tia está aqui para cuidar do aluno. Ah, a tia é boazinha. A tia abraça o aluno. A tia beija o aluno. Não, não é essa a ideia. O objetivo da criança e do professor ou da professora seria o quê? De estar ali para promover a educação. A criança conhece um animal chamado gato. Beleza, isso é um gato. O que a professora vai fazer? Professora, não é a tia, não. Vai ensinar que aquilo é um animal vertebrado, que ele é um mamífero, que ele é um felino, né? Então, e vai falar sobre a cadeia alimentar em que ele se encontra e por aí vai. A ideia de Paulo Freire seria essa, educação como forma de liberdade. Tem um outro livro que é o Pedagogia do Oprimido, que ele traz o método de alfabetização de adultos na EJA, e tem também o Pedagogia da Autonomia, que ele retoma o Pedagogia do Oprimido, sintetiza e vai adiante, fala da autonomia do aluno para aprender, fala também da autonomia do professor para trabalhar, dos conhecimentos, das habilidades, e depois tem um outro livro que é o Pedagogia da Esperança, que ele segue também um pouco essa linha, e por fim tem o Educação na Cidade, que foi até, caiu numa prova de mestrado da Universidade Federal, justamente esse, de Paulo Freire, Educação na Cidade. Acho que, se eu não me engano, é o último livro dele, aí traz um texto lá e contextualiza para que o aluno escreva, disserte sobre o que ele entendeu do texto e o ponto de vista dele. Essa era uma das questões. Mas, continuando aqui. Então, no grupo dos progressistas, não confundir com progressivista ou com progressiva, temos o quê? O grupo libertário, né? Que a Celestine Freinet, Miguel Arroyo, Lobreau e Vasquez são alguns autores que trabalham com essa tendência pedagógica, com essa ideia de que não pode haver autogestão, que todos devem... a educação é autogestionária. Então, cada escola reúne, define a sua forma de trabalhar, o seu plano de trabalho. Cada sala de aula reúne, define em conjunto como vai ser trabalhado. Libertária no sentido assim, que eles mesmos vão fazer a autogestão. Então, não se submeteria a um Estado, a um poder maior. Seria libertária mesmo. Ficaria, claro, que teria regras, né? Claro que o grupo reuniu e decidiu que todo dia tem 10 aulas. Então, vai ser 10 aulas, o grupo vai ter que fazer. E aí, se ficou definido, todos vão ter que cumprir. Quem não cumprir vai ser penalizado. Então, seria essa ideia também de libertária. Não é assim, definimos aqui, quem não quiser não faz. Não. Seria libertária de autogestionária, que eles mesmos se autodirigem. E aí, aqui... eu trago esse Miguel Arroyo, uma lembrança que eu tenho, ele fala também de reinventar o profissional da educação. Ele fala da fragmentação, que um professor do ensino fundamental deveria ser capaz de reconhecer e dominar todos os conteúdos do ensino fundamental e médio, assim como ele dominava na época em que era aluno. E a crítica que ele faz é que hoje os professores dominam apenas o que ele ensina. Então, se tem um professor de matemática, ele domina a matemática. Se tem um professor de história, de português, seja qual for, ele domina aquilo que lhe é atribuição. Ele não vai além disso. Então, o Miguel Arroyo traz essa crítica e fala que deveria haver um sistema de se reinventar o profissional da educação e que ele fosse além. E agora aqui, o último grupo traz aqui, eu coloquei crítico social dos conteúdos, ou histórico-cultural, histórico-crítica. Alguns comentadores copiam, mas a ideia seria o quê? Libânio, histórico-cultural, Saviani, crítico-social ou histórico-crítica, e o Lucchesi também escreve nessa mesma área. Nesse grupo temos o Vygotsky, o Bernard Charlot, o Manacorda,
o Chusodowski, o Luria, o Snyders, tem outros, Leontiev, Davidov, que trabalharam com Vygotsky, mas todos nessa ideia. Então, precisamos estar atentos com relação à questão do histórico-cultural, crítico-social, histórico-crítico e crítico-social dos conteúdos. Então, vários autores escrevem textos, artigos sobre essa corrente, né? E aí, aqui esses são os principais autores. Depois a gente vai dar uma pincelada a mais, porque nesse momento, para não ficar grande o vídeo, vai ser isso aqui. Mas a ideia que eles trazem é o quê? Que o aluno, o indivíduo, o sujeito, ele deve, né? Aqui o Vygotsky, por exemplo, ele é um interacionista. Ele fala que é na interação que o sujeito aprende. Ele aprende com o colega, aprende com o professor, enfim, ele ensina também. Então, aí a ideia é o quê? Nessa corrente histórico-crítica, ou histórico-cultural, ou crítico-social, depois a gente vai ver um pouco mais sobre ela, é que esse professor, na verdade, o ensino, a educação deveria apropriar dos conhecimentos da elite e fazer a crítica sobre aquilo. Então, por exemplo, quais são os conhecimentos enciclopédicos da humanidade? Tem que se apropriar deles e fazer uma crítica. Olha, isso aqui está certo? Por que é dessa forma? Por que se estabeleceu isso? Então, por exemplo, aqui... Por exemplo, por que está se ensinando que Eva viu a uva e que Eva não comeu a uva? Por que é definido dessa forma? Por que é feito dessa maneira? Mas, no geral, essas correntes, elas têm casos esporádicos no Brasil. Então, por aqui não é muito comum você ter esse tipo de atuação nas escolas, até porque as redes de ensino, os sistemas, são bastante tradicionais. O que temos hoje aí predominando seria o que? A escola tradicional. Muita gente vai dizer, a escola nova. Tem escola montessoriana, que segue a linha de Piaget, de Montessori, de Crowley, de Dewey, mas no geral é a escola tradicional. O aluno enfileirado um atrás do outro, o professor passa conteúdo, ele deixa também o aluno participar, mas quem dirige e controla sempre é o professor. Não foge muito disso daí. E meio que assim, até uma forma do governo controlar e definir as políticas públicas. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão desses conhecimentos. Ok? Obrigado a todos por terem acompanhado até aqui.